agropecuária e sustentabilidade. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O governador Romeu Zema se reuniu no dia 28 de março com representantes e lideranças do setor da agricultura mineira. O encontro foi realizado no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, como explica a reportagem de Camila Kiffer. Após a reunião com o setor da pecuária ocorrida há algumas semanas, desta vez foi a oportunidade dos representantes da agricultura apresentarem demandas e discutirem melhorias para a área. É importante lembrar que Minas Gerais é um dos estados com maior diversificação de produção agrícola do país. Durante o encontro desta segunda, o governador destacou a importância do evento para debater melhorias e também para a busca por soluções para desenvolvimento no setor aqui no estado. Nós estamos aqui hoje para poder escutá-los e já temos algumas coisas em andamento para que possamos atender o setor de maneira adequada, mas a nossa ideia aqui hoje é muito mais escutá-los do que falar. O chefe do executivo aproveitou ainda para anunciar as alterações na resolução conjunta de número 3.102 de 2021, que foi editada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pelo Instituto Estadual de Florestas. A norma dispõe sobre os processos de autorização de intervenção ambiental. As mudanças visam reduzir custos desproporcionais para o setor e eliminar o passivo de processos de licenciamento. Da Agência Minas, Camila Kiffer. Uma das entidades que participaram do encontro foi a Irriganor, e a presidente Rovena Bettina Petrol explicou ao Paracatu Rural que o encontro tratou principalmente da resolução da SEMAD-IEF, da área ambiental, sobre a supressão vegetal nas propriedades rurais que têm permissão por lei. Bom dia, Francis. Muito obrigada pelo convite de estar novamente aqui. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. A nossa reunião ela foi oriunda de um convite do governador e da nossa secretária de Agricultura, senhora Ana Valentini, para discutir os problemas que travam o desenvolvimento do agro em Minas Gerais. O governador tem sido muito sensível, né, e muito, apesar dele não ser da área do agronegócio, ele, ao longo desses 3 anos, ele viu a pujança que é o agro de Minas Gerais. Né? Tanto é que a gente hoje brinca que Minas Gerais deveria mudar o nome, não deveria mais ser Minas Gerais, deveria ser Agro Gerais. Então, nessa reunião foram convidadas as lideranças de frutas, de legumes lá de São Gotardo, do café, do algodão, da soja e da irrigação do Noroeste, juntamente com o pessoal da FAING e outras lideranças internas do Estado. Então, basicamente, foi uma reunião para escutar o que está travando o agronegócio em Minas Gerais. Dona Rovena, essa resolução ela é recente. E o que essa resolução proíbe ou permite para que os agricultores façam um trabalho ali de expansão de área para a produção agrícola? É a primeira pauta que todos nós, de cada segmento diferente do agro, quer seja de frutas, da soja, do algodão, trouxemos ao governador, que foi uma pauta única, é a suspensão dessa resolução conjunta SEMAD-IEF, que foi publicada em outubro do ano passado e que praticamente inviabiliza os processos de novos desmates. Para os senhores entenderem, o nosso Código Florestal brasileiro ele foi discutido durante 10 anos. E aqui para o Cerrado foi estabelecido que a área de reserva legal que um produtor rural precisa ter é de 20%. Se ele tiver uma beira de rio, aí ele vai ter mais alguns hectares aí de áreas de preservação permanente. Mas o restante ele tem o direito de usar para a produção agrícola. O que essa resolução conjunta trouxe? Ela trouxe uma série de exigências de estudos e taxas que praticamente inviabilizam economicamente novos desmates.
Então, nós temos em Minas Gerais uma empresa que está querendo investir no norte de Minas, né, para colocar 22 mil hectares de placas solares num estado que está carente de energia elétrica. E com essa resolução, o que essa empresa vai fazer? Não, o projeto vai ficar tão caro e tão inviável e tão moroso que a gente vai instalar na Bahia. Então, nós conseguimos sensibilizar o governador, ele já tinha noção da gravidade dessa resolução conjunta, que foi pensada por 3 servidores do órgão, mas que não houve um diálogo com a Secretaria de Agricultura para ver os impactos que isso traria ao agronegócio. Então, o governador ele foi muito sensível a todas as demandas que nós levamos e ele prometeu que até semana que vem haveria alteração nessa resolução conjunta. Logicamente, dentro da legalidade, porque o que todos nós queremos é a produção sustentável. Lembrando-se que não adianta ter só sustentabilidade e deixar a produção de lado. Porque o que essa resolução trouxe, ela queria só a sustentabilidade, só a preservação. E Minas precisa de geração de renda, geração de empregos para diminuir a pobreza, principalmente na região norte do país, Vale do Jequitinhonha, e nós precisamos desenvolver essas regiões. Dona Rovena, a gente tem visto muitas pessoas falarem, o Paracatu Rural, a gente trouxe isso também, que é preciso produzir mais em menos áreas. Mas, como a senhora mesmo disse, o produtor rural ele precisa respeitar uma quantidade mínima de vegetação ali na propriedade rural dele. E quando há questão de rios, também tem que preservar ali nas proximidades do rio. Mas se ele tem essa área que ele pode explorar comercialmente na agricultura ou na pecuária, e essa resolução está impedindo, isso atrapalha a geração de empregos, a geração de renda, a geração de alimentos. Quando se dificulta a geração de alimentos para o consumidor final, para nós aqui em casa, ter ali o arroz, o feijão, a verdura, o legume, fica mais caro porque produz menos em uma mesma área. Então, a partir da hora que se consegue produzir mais na mesma área, o mesmo produtor rural com a mesma mão de obra, com o mesmo investimento de custo fixo, ele consegue produzir mais naquela área que ele tem, e isso vai chegar na ponta, lá no prato, lá no supermercado, num valor um pouco mais baixo do que é hoje. Mais ou menos é essa soma, né, dona Rovena? Com certeza. Vamos dizer que daqui a 10 anos, né, o nosso Estado já tem renda suficiente para ter escolas de qualidade, para ter hospitais de qualidade, para ter rodovias que nem as autopistas europeias, e se chega à conclusão, nós não precisamos desmatar mais áreas para a produção de alimentos, porque a gente avançou na irrigação, a gente consegue fazer 2 ou 2 safras e meia naquela área. Então, eu acho justo que a sociedade repense, né? Não, Minas Gerais não precisa desmatar mais. Mas aí, dentro de um Código Florestal Nacional, se entenda que se o produtor está deixando mais do que 20%, que é o que determina a lei nacional, de reserva, e a sociedade inteira não quer que ele desmate mais, é justo que ele receba por serviços ambientais na preservação dessas áreas onde ele ainda teria direito a desmate. Porém, Minas não resolveu nem o problema da educação, né? Nós precisamos gerar riqueza e empregos para que os problemas de pobreza no nosso estado sejam solucionados. E o governador ele foi muito sensível com relação às outras pautas que a gente trouxe, que foi a questão da falta de energia elétrica, né? Ele falou que a CEMIG está investindo 22 bilhões em Minas, deixou de investir em outros estados, estão sendo construídas ou em projeto 230 subestações. Então essa é a outra demanda que os produtores levaram para ele. Com relação à política de barramentos, né, nós criamos, a dona Ana Valentini criou a Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação e convidou os elos todos para a gente construir
essa ideia de política de armazenagem de água, e esse trabalho já está em fase final, onde a gente vai estar construindo isso juntamente com o Estado para justamente ampliar os barramentos, tirar aquele mito de que barragem para armazenar água tem o mesmo risco de barragem de mineração, que são situações completamente diferentes. Nós precisamos evoluir e deixar que a água que chove na nossa região fique armazenada na nossa região e não vá para o mar. E depois, nos meses de seca, a gente fica penando para poder irrigar alguma coisa. Então, assim, foi uma reunião muito proveitosa, e o governador ele foi questionado com relação à modernização da SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente, e ele falou das dificuldades, mas ele prometeu um empenho grande no sentido de destravar o agro no estado de Minas Gerais. Com relação a essa resolução, ela está suspensa, ela ainda está válida? Como é que ficou? A promessa do governador... Só em off. Não, já pode responder já? Tá. Dona Rovena, então depois dessa reunião, qual foi então o posicionamento por parte do governador com relação a essa resolução? A SEMAD já recebeu, da FAENG, nós ajudamos a construir essa mudança da resolução. Já havíamos enviado a questão de 14 dias para a SEMAD, e o governador prometeu que até a semana que vem essa resolução vai ser alterada. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Lucimeire Santos, Antônio Teixeira, Clóvis Daniel Jacobi, Marilene Albring, Alex Souza, Josiana Menezes Souza, Stephanie Castro, João Victor Pinton, Marcelo Caixeta, Jorge Albernaz, Stephanie Borges, Mirelle Antônio Correia. Tem também a Luzia dos Passos, Alessandro Ruiz, Hugo Dias, Bruna Gonçalves, Beatriz Almeida, Fábio Vilela, e também para o casal Evaldo e Elza. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo para minha esposa Paula, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí a todos vocês. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.